vamos começar uma série com esse nome, um dos tais, que vai alcançar a vida dos 12 apóstolos. E hoje nós vamos começar essa série falando de 4 deles. E os apóstolos, eles eram homens comuns, eles eram gente do povo, eles eram pescadores, cobradores de impostos, pessoas sem destaque acadêmico ou religioso. Esses apóstolos não eram eruditos, não tinham currículo impressionante, tampouco ocupavam cargos de poder. Eram como nós, pessoas com falhas, medos, impulsos, limitações e ao mesmo tempo com grande potencial quando transformados por Cristo. Nós temos um grande potencial se Cristo entra na nossa vida. E Ele acelera, Ele ativa esse potencial. O próprio Jesus mesmo, Ele diz lá em Lucas 24, que eram homens tardios em entender, lentos para entender, mas mesmo assim, ainda assim, foi por meio deles que o Senhor começou uma obra que mudou o mundo. Foi por meio desses homens simples que o Senhor começou essa obra. E hoje nós vamos falar sobre 4 desses homens: Pedro, André, Tiago e João. Todos pescadores, chamados no seu cotidiano, na sua lida, no seu dia a dia. E através da vida deles nós vamos ver como Jesus transforma a gente comum em instrumentos extraordinários. E nós queremos com essa série que você possa, como igreja, se identificar com aqueles que começaram uma missão. E essa missão até hoje ela está em aberto porque ela continua. E ela precisa continuar através da minha vida e da sua. Mas talvez por limitações que nós mesmos colocamos nas nossas vidas, estamos parados, estamos limitando Deus de fazer algo maior através de nós. Então, lá em Mateus capítulo 4, é o chamado desses pescadores. Versículo 18, diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Esses 4 pescadores foram chamados nesse instante. Ali nos seus afazeres, Jesus passa e faz um chamado. E eles largam tudo o que estavam fazendo e seguem Jesus. E o primeiro que eu quero falar nessa noite é Pedro. Pedro, o impulsivo que se tornou firme. Um pescador que foi chamado por Jesus, como nós acabamos de ler, quando lançava as suas redes. Mas que tinha as suas fraquezas. Pedro, ele era impulsivo, falava antes de pensar, negou Jesus 3 vezes, mas também tinha suas qualidades, as suas forças. Ele era corajoso, ele era um líder nato, ele estava à frente sempre, foi o primeiro a confessar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o primeiro a falar para Jesus e reconhecer quem Jesus era. Na morte de Jesus ele negou, e ele chorou amargamente por isso. Mas na ressurreição, ele correu para o túmulo vazio, porque ele acreditava, Jesus ressuscitou. E depois da ressurreição, ele foi restaurado por Jesus. Lá em João 21 diz que Jesus fala para os discípulos, para João: chama todo mundo, inclusive Pedro. Que Pedro estava acabado, ele tinha acabado de negar Jesus 3 vezes. Então Jesus restaura a Pedro. E Pedro pregou em Atos 2, onde levou 3 mil conversões. Ele acaba de negar, e de repente ele prega, e 3 mil se convertem a Cristo. Ele pregou em Roma, onde, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Os estudiosos falam que ele declarou que ele não era digno de ser crucificado como o mestre dele foi. Então ele pediu que fosse de cabeça para baixo. Esse é Pedro. Pedro, ele era exatamente como a maioria dos cristãos são, como a maioria de nós somos, tanto carnal como espiritual. Não é verdade? Às vezes os cristãos ficam meio bravos, você está meio carnal, falam: não, eu sou cristão. Mas a gente age na carne muitas vezes.
Basta alguma coisa estar um pouquinho fora daquilo que nós achamos que deveria ser, a gente já perde um pouco a mão. E esse era Pedro. Por vezes ele sucumbia aos hábitos da carne. Em outras ocasiões ele agia de acordo com o Espírito. Por vezes ele era pecador, em outras ocasiões ele agia como deve fazer um homem justo. Um homem inconstante, de altos e baixos, mesmo andando com Jesus. E esse é o ponto lindo da história. O nome de Pedro, ele é mencionado mais do que qualquer outro nome nos evangelhos, com exceção de Jesus. Ninguém fala com tanta frequência quanto ele, e nem o Senhor dirige-se tantas vezes a outro como a Pedro. Esse era Pedro, que questionava o tempo todo, que falava o tempo todo, que se impunha o tempo todo. Nenhum discípulo é repreendido com tanta frequência quanto Pedro. E nenhum discípulo censura o Senhor, a não ser Pedro. Lá em Mateus 16, 22 diz: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E eu sei o contexto aqui. Jesus está dizendo: não, eu vou ser preso, eu vou ser morto, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. E ali os discípulos: não, Senhor, não. E Pedro, olha a ousadia de Pedro. Pedro, a palavra está dizendo assim, chama Jesus à parte, fala: Jesus, vem cá. E repreende Jesus. Já pensou na cena? Nunca mais repita isso, Jesus. Já imaginou a situação? Ele repreende Jesus. Esse era Pedro. E aí ele leva, né? Porque da mesma forma que ele faz, ele leva. É lá e cá, e é o tempo todo isso acontecendo na vida de Pedro. Ninguém confessou a Cristo com mais ousadia ou reconheceu o seu senhorio mais explicitamente do que Pedro. Porém, nenhum discípulo negou verbalmente a Cristo de modo tão veemente e público como Pedro. Ninguém é louvado e abençoado por Cristo como Pedro foi. Contudo, Pedro foi o único a quem Cristo alguma vez chamou de Satanás. Eu parei para pensar algumas coisas aqui. Porque é muito fácil nós criticarmos os personagens bíblicos porque nós sabemos toda a história. Nós sabemos toda a história. Então, no momento em que eles agem de uma forma errada ou sem fé, nós falamos: mas por que fez dessa forma? Então, quando eu olho esse momento em que Jesus olha para Pedro e fala: Satanás, passa de mim, Satanás, e chama Pedro de Satanás, eu não sei você, mas eu ficaria magoadinho. E ele fala: não vou andar mais com esse cara. Sai fora, Messias coisa nenhuma. Me chamou de Satanás. Por muito menos a gente para de andar com líderes. Por muito menos nós paramos de andar com aquela igreja. Por muito menos. Mas Pedro, ele sabia quem era Jesus. Então ele agiu sem saber o final de tudo isso. E nós criticamos os personagens sabendo o final. Mas se fosse eu, a gente fazia disso para pior. Lá no jardim do Getsêmani, quando os soldados e o sumo sacerdote chegam com Judas para prender Jesus, Judas beija o rosto de Jesus, e então eles prendem ali. Pedro, ele tem um rompante. Ele simplesmente tira a sua espada e para cima de Malco, corta a orelha dele. Mas ele não queria cortar a orelha, ele queria cortar a cabeça de Malco. É que Malco deu aquela desviada, pegou na orelha. Porque ninguém em sã consciência, primeiro, ia desembainhar uma espada diante de uma corte romana, que os estudiosos dizem que o número de soldados era entre 480 a 600 homens. Se tem no mínimo 480 soldados ali, eu vou cortar a cabeça de um por um. Não tem cabimento. O sensato seria: opa, o que vai acontecer? Jesus está aqui, vamos ver o que vai acontecer. Não, mas Pedro não, ele já quis cortar a cabeça de Malco. Malco dizia, pega na orelha. Jesus pega a orelha, fala, né, dá aquela coladinha na orelha de Malco, volta ao normal. E ele olha para Pedro e fala assim: guarda a sua espada, porque aquele que vive pela espada perecerá por ela. Ele, no seu ímpeto,
Ele quis tomar uma iniciativa de dizer: não, eu estou contigo, Jesus, não, vamos nessa, não vou deixar ninguém te tocar. Pedro, ele não enxergava a realidade mais óbvia. Esse era Pedro. Talvez você já criticou Pedro porque ele negou Jesus 3 vezes. Vamos nos colocar no lugar de Pedro de novo? E se fosse você? E se fosse você naquele momento, porque Pedro, ele se infiltra para saber o que está acontecendo com Jesus. Jesus foi levado preso, ele está ali no meio do pessoal, dos fariseus e tudo mais. Ele está ali olhando o que estão fazendo com Jesus. E aí alguém fala assim: você é um dos tais, você é um deles. Ele fala: não, eu não, você caminhava com Jesus. Não, nem conheço. Eu já critiquei Pedro, você também já criticou. Fala: como pode negar Jesus? Jesus já tinha avisado ele. Mas vamos nos colocar no lugar de Pedro. E Pedro está ali, você está ali, e o pessoal está dizendo: você anda com Jesus. Ei, você é um dos tais, você anda com Jesus. E você olha e fala: rapaz, vão me crucificar, vão me bater, vão me prender. Não, o medo veio. Pezinho de barro Pedro era. Tinha os seus medos. E a proteção dele foi falar: não conheço, negou Jesus. Será que você faria diferente de Pedro? Por muito menos, a tua mãe já te pegou assim: você comeu leite condensado? Não comi. Era um leite condensado. E você por muito menos já mentiu? Eu confesso, eu gosto de leite condensado mesmo. E às vezes a minha esposa guarda para fazer bolo. Quando ela vai pegar, tem metade. E quando ela fala: quem mexeu? Eu não falo nada. Daí quando ela fala assim: foi você? Eu confesso. Porque é melhor tomar escondido. Vamos voltar para a palavra. Qual a lição que nós aprendemos com Pedro? Mesmo os que falham gravemente podem ser restaurados e usados poderosamente. Pedro negou Jesus, ele sofre com aquilo. De repente Jesus o chama novamente. Fala: chama Pedro também. Aí na primeira pregação, quem está lá falando de Jesus? Quem está lá pregando? Quantos se convertem? Mesmo os que falham gravemente podem ser restaurados e usados poderosamente. Talvez você esteja aqui pensando: não tem mais o que fazer na minha vida. Eu errei feio. Eu não posso mais ser usado por Jesus. Eu não posso ser usado por Deus. Porque quem sou eu? Você é aquele que Deus deseja. Você é aquele que Deus planejou usar para que essa geração fosse tocada. E aí nós vamos para André. André, o evangelista silencioso. Ele foi chamado ali com seu irmão, com os seus 2 amigos no mesmo momento. Mas André, ele era discípulo de João Batista. Foi o primeiro a seguir Jesus e ele levou Pedro para Jesus. Ele tinha como fraqueza, por ser pouco mencionado, parece que ele vivia à sombra do irmão, parece que ele vivia à sombra de Pedro. Você não vê muita coisa sobre André, mas a gente vê uma qualidade nele, a gente vê uma força em André. Ele tinha um espírito evangelista, sempre levando outros a Cristo. Na morte, ele estava entre os discípulos que picaram a mula, que vazaram, aqueles que não queriam. Quando a coisa apertou, ele foi daqueles que correu junto, mas na ressurreição ele se firma, ele se mantém naquele lugar. E depois da ressurreição, ele pregou na Ásia Menor e na Grécia. E a tradição diz que foi crucificado em uma cruz em forma de X. André. Lá em João capítulo 1, versículo 40 até o 42, diz: André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. André, em se tratando de lidar com pessoas, André apreciava plenamente o valor de uma única alma. A primeira pessoa que ele encontra é Pedro. E ele já fala de Jesus para Pedro, fala: encontrei o Messias, vamos lá. Ele era conhecido por levar indivíduos e não multidões até Jesus. E se você pensa assim: puxa, mas é normal, ele levou o irmão dele.
Vamos pensar um pouquinho aqui. Era o irmão de André, ele conhecia quem era Pedro. Eu imagino, André que ele podia pensar assim, se eu fosse André, cara, está vindo Pedro ali, eu vou falar para ele, mas não dá para levar só Pedro lá. Vai começar a falar um monte, vai começar a questionar, vai queimar minha cara. Não, eu vou chamar mais uns, vou chamar mais alguns para ir comigo, para pelo menos ficar menos mal. Pedro pode até falar alguma coisa, mas vai ter mais gente, não queima muito a minha, né? Não, mas André, quando ele encontra Pedro, ele fala, Simão, encontrei o Messias, vamos lá. E já leva Pedro sozinho, direto para falar com Jesus. Esse era André, ele não estava se importando o que seria ser reconhecido por isso ou não. Você sabe aquela passagem dos 5 pães e 2 peixinhos? Jesus está lá, uma multidão com ele, os discípulos vêm e falam, Senhor, dispensa todo mundo aí, está ficando tarde, não tem comida para todo mundo. E Jesus olha para os discípulos e fala assim, ei, dá de comer para eles. Eles falam, mas não tem como. Eles começam a conversar, não, o dinheiro que tem, mesmo que tivesse um lugar para comprar aqui, não daria para comprar para todo mundo. E começam ali a falar, e Jesus fala, dá de comer para esse povo. E aí então aparece um rapaz, com 5 pães e 2 peixinhos. E agora eu quero que você se coloque no lugar de André também. Vamos ser sinceros. Você é o André, e chega, está uma multidão, você tem que, Jesus falou, vamos dar comida para todo mundo, chega, e aí está todo mundo vendo o que tem ali e tal, chega um rapaz e diz, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Se eu sou André, eu falava, amém, cara, senta em algum lugar aí, come, o que eu vou fazer com 5 pães e 2 peixinhos? Não tenho o que fazer. Ok, fica aí. Mas André, ele olha para aquela situação e ele fala, eu tenho o mínimo necessário. Vou levar para Jesus e ele resolve. Ele leva aquele menino até Jesus. O resto é história. A multiplicação acontece, uma multidão é alimentada, porque um homem entendeu que tudo precisa ser levado até Jesus. Porque é Ele que vai resolver. E se pensarmos, não foram coisas óbvias a serem feitas. Mas esses são os momentos em que André aparece na Bíblia. Foram as decisões que fizeram a diferença e que até hoje falam aos nossos corações. Se André não tivesse levado aquele menino, outro levaria, talvez sim. Mas André não deixou passar dele, não perdeu o tempo, o time, ele entendeu aquele momento. E isso fez a diferença, o grande milagre aconteceu. Em momento algum ele é citado como participante de grandes discussões. Ele estava mais preocupado em levar pessoas a Jesus do que com quem recebia o crédito, ou com quem estava no poder. Ele não estava nem aí para isso. Ele queria levar as pessoas para Jesus. Quantos aqui foram na marcha ontem? Algumas pessoas. Estávamos na marcha ontem. E aí, estamos ali atrás do caminhão, é aquela coisa, cantando e orando e tudo mais. E um rapaz me sai no portão. Eu olho, o rapaz sai no portão, olhei aquilo, ok, seguimos na marcha. Quando eu olho de novo, o seu Valdino, que é um dos nossos colaboradores aqui, e também trabalha aí no ministério, serve no ministério do estacionamento. O seu Valdino, quando eu vejo, ele está indo lá no portão. E ele fala só com aquele homem. E ele fica lá, e nós até comentamos, estava com o pastor Júlio, ó, o Valdinão, já falou ali, e ele passa por mim assim, já falei de Jesus. Ninguém parou para aquele cara. Ninguém parou. Mas teve um André, Valdino André é o nome dele, que foi lá falar de Jesus, porque ele não está se importando se é uma multidão que está ouvindo ele, importa que alguém ouça, importa que se leve para Jesus. Gente, André não era um cara que falava para multidões, mas ele levou Pedro para Jesus, amém? Na primeira pregação de Pedro, quantos se convertem? 3.000 conversões, e depois tem mais um momento, mais 5.000 conversões. Ele precisou levar Pedro até Jesus, para que por baixo 8.000 pessoas se convertessem em um curto espaço de tempo. Uma pessoa. Esse era André.
André é o retrato perfeito daqueles que trabalham em silêncio nos lugares humildes, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ele não era uma coluna impressionante como os outros apóstolos, mas sim, ele era um dos tais que caminhavam com Cristo. Um dos tais que não perdia a oportunidade de levar pessoas até Jesus. E André nos deixa uma lição. Nem todos estarão no centro dos holofotes, mas os que trabalham em silêncio podem conduzir muitos ao Senhor. Talvez você seja um André. Talvez você se identificou com Pedro. Fala e de repente não consegue mais pegar o que falou, já falou. E tem atitudes impulsivas. Talvez você se identifique com André. É aquele que não está preocupado, está nos bastidores. Está preocupado em realmente falar para Jesus para um ou para mais pessoas, porque depois ele se torna um pregador. Mas não estava preocupado com o holofote. E Deus, Ele está enxergando tudo isso. Você não é menos por isso. E aí vem Tiago, o trovão de intensidade. Um pescador como seu irmão João, e foram chamados junto com Pedro, naquele mesmo momento, como os versículos que lemos no início. Sua fraqueza, ele era um ambicioso, pediu lugares de honra ao lado de Jesus. Eu imagino sempre essa cena, um dia Chosen, eles dão uma floreadinha e tal, mas eu imagino essa cena, eu falo, Jesus, então, né, separa um lugar aí, um à tua direita, um à tua esquerda, coloca eu e o João, nós vamos ficar do teu lado. Eu imagino, né, Jesus olhando assim, falando, pelo amor de mim mesmo. Não entendeu nada, criatura. Mas ele também tinha suas forças, suas qualidades, era um homem corajoso, comprometido, e era da parte do círculo íntimo de Jesus. Quando você lê, não só no barquinho. De manhã, quando eu falei Pedro, Tiago e João, alguém já gritou, no barquinho. Mas não é só no barquinho, é em todo o tempo. Ele era do círculo íntimo de Jesus. Na morte, ele estava presente ali no jardim, mas ele fugiu, como os outros. E na ressurreição, ele se firma. Depois da ressurreição, ele foi o primeiro apóstolo mártir morto por Herodes em Jerusalém. Ele é o primeiro e é o único dos apóstolos que é citado a sua morte na Bíblia. Se há uma palavra-chave que se aplica à vida do apóstolo Tiago, essa palavra é intensidade. E do pouco que nós sabemos sobre ele, fica evidente que Tiago, ele era um homem de intenso fervor e entusiasmo. Aliás, Jesus ele deu a Tiago e a João um apelido, né, Boanerges, filhos do trovão. Ou seja, isso define realmente como era a personalidade de Tiago, em termos vívidos, em termos quentes. Os nervos à flor da pele. Eu imagino que ele tinha sangue nos olhos para fazer tudo o que ele ia fazer, ele era intenso. Ele era zeloso, ele era impetuoso, ele era fervoroso, e o pouco que nós sabemos sobre Tiago ressalta o fato de que ele era um homem de disposição impetuosa. Enquanto André calmamente levava indivíduos até Jesus, Tiago desejava ter o poder de pedir fogo dos céus para destruir vilas inteiras. Esse era o desejo de Tiago, e eu posso falar, está ali, vamos ler junto, Lucas capítulo 9, versículos 53 e 54. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém, eram os samaritanos. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Eu imagino Jesus falando, mas pelo amor de mim, de novo. Porque você pensa, eles estão andando com Jesus, e eles falam assim, aí só porque há uma rejeição, há alguém que se levanta dizendo, não, vocês vão para Jerusalém, nós somos contra isso, vocês não vão passar por aqui. Eles falam, Jesus,
Quer que a gente pede fogo do céu para que eles sejam consumidos? Estou falando para Jesus. Se Jesus quisesse isso, ele fazia assim, a coisa acontecia. Mas eles conheciam as Escrituras, eles tinham visto Elias fazer isso. Eles falaram assim: se eu quiser, a gente pode pedir aqui. Eu imagino essa cena, porque assim, ainda bem que eu não sou Jesus. Sabe, o pastor Luiz Mário, ele tem uma máxima. O pastor Luiz Mário é o pai da pastora Naine. Ele fala assim: se Deus um dia me desse um botão dizendo, você decide, a hora que termina tudo, você aperta o botão, já tinha acabado faz tempo. E é verdade, porque nós não temos essa paciência. E se tivesse esse botão na mão de João e de Tiago, eles apertariam o tempo todo. Porque nós não temos essa paciência todos. Qualquer situaçãozinha você já quer apertar o botão. Talvez até dentro de casa, todo mundo ia sofrer com o término do mundo só porque teu marido, né? Invertiu o botão, acabou, não aguento mais. Qualquer coisinha já é motivo para a gente apertar o botão. Qualquer coisinha é motivo para que a gente possa pedir fogo do céu para consumir aqueles que estão falando contra, estão vindo contra nós. E esse era o ímpeto de Tiago. É esse apóstolo que nós estamos falando. Tiago, a sua intensidade era incrível. Mas quando ele começa a andar com Jesus, a transformação começa a acontecer. Assim como aconteceu na vida de Pedro, assim como aconteceu na vida de André, também acontece na vida de Tiago. Tiago, ele tem todo esse ímpeto, mas ele começa a andar com Jesus, e Jesus começa ali a confrontá-lo em algumas coisas, e talvez confrontá-lo de forma que ele ficasse até constrangido. E ele começa a entender, e essa intensidade agora sob o controle do Espírito Santo, torna-se um instrumento para a propagação da verdade. Porque se você for parar para pensar, logo após a ascensão de Jesus, logo na sequência, Tiago já é decapitado. E eu fico pensando, Tiago, por que ele já foi de cara? Talvez eu imagino os 12 falando com os outros 11 falando com ele: vamos esperar a poeira baixar, daí nós começamos a pregar o evangelho, vamos esperar, está tudo muito alto ainda, está todo mundo de olho na gente. E Tiago, que mané esperar baixar nada, vamos pregar agora, porque Tiago era esse cara impetuoso, e então ele vai e começa já a pregar, e a palavra de Deus nos diz que esses homens, eles causavam alvoroço por todo mundo. Era assim que eles eram enxergados. E eles, então, por onde eles passavam, eles pregavam a palavra. Eu imagino Tiago, nesse ímpeto dele, começando a falar com força, falando com o poder do Espírito Santo sobre ele. E aquelas pessoas sendo tocadas, aquelas pessoas sendo curadas, os milagres acontecendo, o alvoroço acontecendo. E Herodes fala: eita, está fazendo muita bagunça. Vamos cortar a cabeça de um, que daí o resto para. É o primeiro cara, porque ele estava sempre na linha de frente. À medida que o evangelho crescia e avançava, Tiago estava lá na frente. Por isso ele foi o primeiro. Porque ele não ficou negociando o tempo. Não é o tempo ainda. Porque às vezes a gente fica com essa, né? Ainda não é tempo de falar sobre isso com essa pessoa. Pode não dar tempo de falar se você ficar esperando. Pode não dar tempo. E é isso que Tiago fez. Ele foi para cima, ele realmente quis fazer a diferença. Porque ele pegou aquilo que era para ele uma falha, aquilo que era para ele uma dificuldade. Diante de Deus ele foi transformado, ele foi lapidado, e ele usa isso em prol do reino. Para que a diferença possa acontecer e a missão possa continuar. E uma lição que Tiago nos deixa é: uma vida intensa e fiel ao chamado, mesmo que breve, já glorifica a Deus. Mesmo que em pouco tempo, glorifica ao Senhor. Não deu tanto tempo para Tiago, mas glorifica. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando quando eu estava trabalhando nessa palavra? Que nós somos muito bons em listar os nossos defeitos. Começa a pensar nos teus defeitos aí.
Você já tá listando os seus defeitos. Cara, eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo. Você já está listando. Parece que nós temos a nossa lista de defeitos que nós sabemos e que os outros falam que nós temos. Nós temos essa lista. Agora eu falo para você, agora lista as tuas qualidades. Você fica, eu sou legal. Porque a gente não consegue ressaltar a qualidade que nós temos. Mas nós temos qualidades. Deus colocou força, colocou qualidades nas nossas vidas. Só que nós damos tanto valor aos defeitos, que esses defeitos tornam-se limitadores para sermos aquele que Deus planejou para que nós fôssemos nessa terra. E esses homens, eles começam a andar com Jesus, e eles começam a demonstrar os seus defeitos, e falar, não tem jeito, eu sou assim, eu sou explosivo mesmo. Eu não consigo, quando eu vejo eu já quero apertar o botão. Eu sou assim, quando a coisa aperta eu corto com a cabeça fora. Eu sou desse jeito. E Jesus fala, não é assim que eu quero. Não é assim que você é. Você tem qualidades maiores que isso. Eu imagino Jesus agindo nesse lugar onde as qualidades começaram a tomar o lugar dos defeitos, porque aquilo que abençoa o reino é aquilo que nós temos que investir e visualizar. E é isso que Jesus fazia com esses discípulos, com esses homens comuns, os tornando apóstolos. E aí depois de Tiago vem João. João, o trovão transformado em amor. Jovem pescador chamado com seu irmão Tiago. Também tinha como fraqueza seu temperamento, era temperamental, filho do trovão. Mas a sua força, a sua qualidade era a profundidade espiritual. Tornou-se o discípulo do amor, autor do Evangelho de João, das cartas de João, de Apocalipse. Depois da ressurreição, durante a morte de Jesus, ele estava lá na cruz com Maria, lembra? Aí está teu filho. Era João que estava lá. Foi o primeiro a crer ao ver o túmulo vazio. Quando ele chegou e viu o túmulo vazio, falou: Jesus ressuscitou. Todos estavam em dúvida, mas ele não. Ele sabia, ele tinha prestado atenção, Jesus já estava avisando há tempos isso. Depois da ressurreição, ele pregou em Éfeso, foi exilado em Pátimos e morreu idoso como um último apóstolo vivo. Eu achei tão interessante que os irmãos queriam ficar um de cada lado de Jesus. Um morreu primeiro, o outro morreu por último, um de cada lado. Guardadas as devidas proporções, se cumpriu. Não é verdade? Esse era João. Quase tudo que nós comentamos sobre a personalidade e o caráter de Tiago vale para João, porque eram farinha do mesmo saco. Eles estavam juntos em tudo. Eles queriam apertar o botão juntos. Eles queriam que o fogo descesse do céu. Nós oramos juntos, nós aqui, ligamos aqui na terra para ser ligado nos céus. Eles era a mesma personalidade. Os dois homens, eles possuíam um temperamento semelhante. Eram os irmãos Boanerges. E os dois eram inseparáveis. João estava lá do lado de Tiago, ávido, pedir fogo do céu. João estava junto, dizendo: opa, vamos junto, estamos juntos em tudo. Também estava no meio das discussões acirradas. João se pronunciava sobre quem era o maior, quem era o menor, naquelas discussões. Eu imagino que Jesus teve que lidar com os caras complicados. Mas ele mesmo assim soube lidar com esses caras que fizeram a diferença e fazem até o dia de hoje. Mas a gente vê também que o zelo e a ambição que tinha sobre João era a mesma coisa que tinha sobre Tiago, o seu irmão. Mas nos surpreende ver que João seja chamado com frequência como apóstolo do amor. Parece que não cabe. Porque quando você pensa assim, não, apóstolo do amor, aquele que recostou a cabeça nos ombros de Jesus, você pensa, não, ele era todo melindroso, ele era todo, sensível. Não tinha nada a ver com sensível. O amor foi uma virtude que ele aprendeu com Jesus. Não foi uma virtude que nasceu com ele. Não é algo que era inato a João. João, ele amadureceu. E sob o controle do Espírito Santo, as suas deficiências foram substituídas pelas suas virtudes. Eu quero falar algo para você nessa noite. Talvez você está olhando só para as suas deficiências e dizendo: comigo não vai acontecer. Não sou digno de ser alguém que Jesus possa usar. Eu lembro quando eu me converti, meu compadre Everaldo, ele
Eles que nos ganharam para Jesus, né? Ele e a Adriana, ganharam eu e a minha esposa. Eu lembro que nós íamos na quadrangular e quando tinha o momento do apelo, ele chegava perto de mim e dizia assim: vamos lá, Luiz. Eu falava: não, velho, Jesus não merece um traia que nem eu, não. Cara, eu estou tudo errado, você sabe que eu sou tudo errado, cara, vou aceitar Jesus. Jesus não merece trem, não, cara. Daí ele falava assim: não, mas a palavra diz que você tem que ir como estás. Eu falei: não tem como ir desse jeito, cara, eu tenho que melhorar um pouco para aceitar Jesus. E eu não aceitava. Demorou um tempo para que isso acontecesse. Mas ele era em si, porque a gente fica com esse pensamento: puxa, eu tenho tanta dificuldade, não tem como eu ser algo no reino de Deus. Pelo contrário, você só precisa aceitar o chamado de Deus para a sua vida. E nessa caminhada Ele vai te forjar, Ele vai te transformar, como Ele fez na vida de Pedro. Olha o que Pedro era, olha o que Pedro fazia, a inconstância dele. E Deus transformou a vida de Pedro. E Pedro é um cara que continua sendo forjado, mesmo depois de Jesus ter ascendido aos céus. Ele tem um episódio com Paulo, que ele está comendo com os gentios. De repente chega o pessoal, os sacerdotes, o pessoal da sinagoga, vê aquilo e fala: nós não nos misturamos com os gentios. E Pedro fala: é verdade, nós não nos misturamos. Não vou comer. E ele estava naquele momento comendo com os gentios. E Paulo o repreende. E ele aceita a repreensão. Pedro, foi uma jornada, mas Pedro aprende, porque ele foi transformado por Jesus. André era todo introvertido, talvez ficava realmente à sombra do seu irmão, mas ele entendeu que ele, dentro das suas qualidades, ele podia levar as pessoas a Jesus, porque isso agradava, e ele começou a fazer aquilo que lhe cabia ser feito. Deus mudou a história de André. Deus usou aquilo que era tão forte na vida de Tiago e de João e transformou para aquilo que faz com que a Bíblia fale aos nossos corações até os dias de hoje. Um caminhar com Jesus transforma as nossas vidas. Hoje pela manhã tinha um rapaz aqui que esses dias me abordou e ele falou assim: pastor, você jogou bola com meu pai. Eu falei: é? Aham. Te chamavam de Canetinha. Eu falei: já vem mais um. Porque no bairro que eu cresci, meu apelido era Canetinha. Cada vez que eu desço desse altar e alguém me aborda dizendo assim: você não é o Canetinha? Eu falo: sou eu mesmo. Daí eles, sempre a mesma pergunta: e você é pastor? Porque eles conhecem o meu passado. Porque na pergunta eu já entendo um monte de coisa. Você é pastor? Eu conheço o teu passado, rapaz. Como pode você ser pastor? Eu falei: cara, Jesus faz milagre. E se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Porque o caminhar com Jesus nos faz melhor. O caminhar com Jesus nos transforma. Teve um engraçadinho que falou que realmente, antes você era o Canetinha, agora você é o pincel atômico. Falei: quase que eu aperto o botão. Mas Deus me levou para uma maturidade que eu sei que o botão tem que ficar distante de mim. Brincadeiras à parte, só quero dizer algo para você. Numa jornada com Cristo, Ele transforma a sua vida para se tornar uma ferramenta afiada nas mãos dEle. Mas para ficar afiada, o processo é árduo, doloroso. Mas a hora que fica pronto, Ele sempre escolhe aquela ferramenta para fazer o que Ele tem que fazer. E Ele quer escolher você. Deus deseja te escolher. Deus, Ele anseia realmente que possamos nos colocar nesse lugar de caminhar com Ele e de aceitar o seu chamado. A lição que João nos deixa é que o amor de Cristo transforma temperamentos explosivos em ternura firme no reino de Deus. Ele transforma aquilo que era deficiência em virtude. Tem uma outra estrofe da música Povo Forte, que diz assim: este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Você pode dizer isso? Você pode dizer que você é um dos tais? Você não só pode, você deve dizer.
Você está nesse lugar. Você busca aquele que pode transformar a sua vida. Você tem que se colocar nessa posição de ser um dos tais que caminham com Cristo. Um dos tais que por onde passa causa um alvoroço, porque o Senhor se manifesta através da sua vida. Você tem o direito, você tem a responsabilidade. Você pode ser um dos tais que propaga essa palavra. Pedro, André, Tiago e João, eles eram diferentes em temperamento, talentos e trajetórias. Pedro era impulsivo, André discreto, Tiago intenso, João profundo e amoroso, mas todos tinham algo em comum. Foram chamados por Jesus em sua vida comum. Transformados pelo seu poder e enviados para cumprir a missão do reino. O que nos une a eles não são os dons extraordinários, mas a mesma graça que nos chama, que restaura e que nos envia. A mesma graça. Assim como eles, nós também podemos ser um dos tais. Homens e mulheres comuns, mas nas mãos de um Deus extraordinário. Acredite, você na mão desse Deus, coisas extraordinárias podem acontecer através da sua vida. Acredite, você não é comum nas mãos do Senhor, mas você precisa querer estar nas mãos dEle. Você pode ter falhado como Pedro, mas há restauração para você. Pode estar nos bastidores como André, mas sua influência alcança gerações. Ele ganhou Pedro, que ganha milhares. Pode ter intensidade como Tiago, que precisa ser guiada pelo Espírito, e ele pode te guiar, mesmo nas tuas crises de ira, que você pensa, vou apertar o botão, e o Senhor fala, calma, vamos usar isso de forma diferente. Ou pode ser transformado em amor como João. Eu só sei de uma coisa: Deus deseja te usar. Basta você querer, do teu jeito, com tudo que você tem. Aquilo que não é bom, aquilo que é deficiência, deixa com Ele. Ele vai transformar em virtude. Curva sua cabeça, feche seus olhos. O que tem te limitado? Quais as limitações que você tem colocado para não servir a Deus com tudo que você tem? Quais as limitações que você tem colocado para não aceitar Jesus na sua vida? Talvez como eu, você pensa, eu sou tudo errado. Quais as limitações que tem te impedido de ser aquilo ou aquele que Jesus planejou para que você fosse? O que tem te impedido? O medo, a vergonha, a rejeição. O que tem impedido você de se colocar nesse lugar em que Jesus pode transformar a sua vida? Enquanto cantamos uma canção, deixa o Espírito Santo falar com você. Talvez você ressalta tanto as tuas deficiências, os teus defeitos, e nem sabe quais são suas qualidades. Deixa o Espírito Santo falar as suas qualidades agora. Deixa o Espírito Santo falar quais são as suas qualidades. Sim, você é digno de ser um dos tais. Fala, Espírito Santo. Fala, Jesus. Cura, Senhor. Faz essa vontade perfeita. Nos completa, Senhor. Ah, Senhor, nos completa.
nos faz completos em Ti. Você pode se colocar de pé e fazer dessa canção a sua oração. Que essa canção seja o seu clamor nessa noite. Ouça a voz daquele que te chama. Sim, Senhor, fala aos nossos corações ainda mais. Ah, Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Sua presença nessa noite. E queremos ser, Deus, aqueles comuns que nas Suas mãos se tornam extraordinários. Não para que nos vangloriemos, mas para que o Senhor seja exaltado em nós e através de nós. Ah, Senhor, nos colocamos diante de Ti nessa noite, para que o Senhor possa pegar aquilo que em nós é ruim e tornar em virtude em prol do Seu reino. Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio de convencer aqueles que estão relutando consigo mesmo, aqueles que estão batalhando consigo mesmo, dizendo eu não posso, e o Senhor possa convencer dizendo pode, porque eu desejo que você venha, pode porque eu quero, você pode porque eu preciso de você, porque eu te planejei, porque eu formei você, e o meu plano para você é perfeito, e eu quero cumprir ele na íntegra, em cada passo da sua jornada nessa geração, para que a tua história seja contada de geração em geração, para que a missão que eu tenho para a sua vida tenha continuidade. Ela começou com 12 homens comuns, e hoje ela precisa continuar comigo e contigo. É com você. Ah, Senhor, nos capacita a esse lugar. Nos mostra, Senhor, o que devemos fazer, e que possamos, Senhor, a Te ouvir, empregar obediência ao Senhor, empregar obediência ao Teu chamado, alargar o nosso cotidiano, alargar aquilo que realmente nos prende, e possamos Te seguir, mesmo que venhamos ser confrontados por Ti. Sabemos que o Teu amor é único, e esse confronto nos fará melhor. Ah, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, tenha liberdade em nosso meio, nos leva sempre para perto de Ti, não nos limita a somente esse local, mas que nós possamos sentir a Sua presença em todos os lugares que estivermos, que possamos ser daqueles que vão causar alvoroço por onde passarmos. Queremos ser o meio pelo qual o Senhor vai se manifestar, Senhor, seja nas nossas casas, no trabalho, na faculdade, nas escolas, nos ônibus, seja onde for, se manifeste em nós e através de nós, para que verdadeiramente o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja reconhecido, para que os corações se abram para a Tua palavra e para o Teu Espírito. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que somos comuns, mas nas Suas mãos podemos nos tornar extraordinários. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E sim, Deus, que nós possamos ser considerados um dos tais, aqueles que caminham contigo, um dos tais, aqueles que manifestam o Seu poder, um dos tais, aqueles que causam alvoroço. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua bondade nessa noite. Obrigado pela Tua vontade nessa noite, que é boa, perfeita e agradável. E que nós possamos, Deus, sair desse lugar queimando pelo Senhor, querendo ser tudo o que o Senhor planejou para que nós fôssemos nessa terra. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que tenha uma semana poderosa e abençoada em nome de Jesus.